De Começou. 5 cair para 0, sim. É isso. O bom é que vocês admitem, mano. Tem que admitir o negócio, assumir o erro. Tem que assumir o erro. Por que você acha que deu ruim? O que você acha? Porque eu não me organizei. Aquelas. É isso, não, é isso. É isso. Não meditei, não fiz exame de consciência, não mandei o negócio para você terça-feira, toda errada. E aí, aí, o que você quer que eu faça contigo? Fala pra mim. Não faz nada, passa mais uma tarefa aí, porque essa semana vai dar certo. Vai dar Comi certo. lanche 3 vezes essa semana, sério. Que eu me Aí, tá. lembre. Talvez tenha Eu me mais lembro. ainda. Aí é embaçado, hein? Aí é embaçado, hein? Ó, vocês estão me ouvindo bem, né? É que aqui não sei Sim. como é que faz, porque eu tentei arrumar aí o negócio pra fazer o teste do microfone e não rolou. Hoje, eu quero falar de uma coisa, porque assim, ó, tudo que eu coloco aqui são coisas que eu estudo pra mim, porque tá dando ruim pra mim, né? Então aí eu tento aprender pra passar pra vocês o negócio também. Porque eu sei que isso são eu acho que é meio que universal essas coisas que a gente passa. Só muda, tipo aquela música bem antiga que tem, o filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar. Tipo, então acontece a mesma coisa com todo mundo, sabe? Então, assim, o que eu tava ouvindo esses dias, que eu tava pesquisando e tudo mais, é sobre privilégios, né? Que a gente fica babando sobre os privilégios de outras pessoas. Então, sei lá, quem dera se eu tivesse o corpo de fulano de tal, quem dera se eu tivesse o dinheiro de fulano de tal e não sei o quê. Só que a gente só pensa na desgrama do privilégio, né? Mas a gente não quer as responsabilidades que ele carrega. Tipo, que geralmente são ações, né? Então, assim, por exemplo, a gente fica falando sobre privilégios de pessoas que a gente acha que não merece, como, sei lá, um herdeiro. Seja um herdeiro de quem tem uma genética muito boa, seja o herdeiro de uma pessoa que tem muito dinheiro e herdou isso. Só que assim, alguém teve que construir esse patrimônio, né? Alguém teve que ralar para poder construir, até mesmo o herdeiro. Se é o herdeiro do herdeiro, não interessa. Alguém ralou para poder construir esse negócio. Então, assim, a nossa vida, tipo, a nossa existência, por exemplo, era dada por Deus, né? Era sustentada por Deus. Então, se a gente até ele, na verdade, né, para ter essa sustentação, ele tem a responsabilidade de sustentar. Então, até aquilo que a gente acha que é a coisa mais natural da vida, que é viver, que a gente está vivo aqui, é sustentada por alguma coisa. Alguém tem uma responsabilidade em relação a isso. Se, por exemplo, você der, sei lá, você tem um bebê lá, aí você deu a luz do bebê e deixou ele lá, ele vai se sustentar por si próprio? Vai dar ruim, né? Chega uma hora ou outra, ele vai morrer. Então, assim, se algo nos é dado sem merecimento algum, como por exemplo a nossa vida, é nosso dever respeitar o privilégio que foi concedido para a gente, né? Que é viver. Então, assim, quando a gente toma por garantido que a gente merece determinado privilégio, ali mesmo a gente assume uma soberba da desgrama, né? Porque a gente simplesmente dá um ar de superioridade como a gente merecesse, por exemplo, tá vivo. E a gente acaba encarando o mundo de forma meio injusta, né? Porque a gente fala assim, tipo, por que fulano de tal tem tal genética e a gente não? Por que fulano de tal tem isso e eu não? E às vezes não é nem questão de, tipo, essa parte de, por exemplo, ser herdeiro de algo que não merece e tudo mais. Às vezes é realmente um esforço de alguém e a gente gostaria muito de ter aquilo, mas a gente não faz nada, tipo, e a responsabilidade que essa pessoa faz, sabe? Que essa pessoa teve para poder estar lá. A gente admira um monte de gente que é inteligente pra caramba e tudo mais. Igual a gente tá falando, né, Bubru, da Amanda, da Amê ainda. A gente tava falando, tipo, que era inteligente pra caramba e tudo mais, não sei o quê. Mas o tanto que ela deve ter estudado, o tanto que ela deve não, que ela estudou, sabe, pra estar ali, pra saber tudo que ela sabe. Ela dá aula, mano, desde 3 meses de vida. Eu não sei que aquela menina nasceu professora. Então, assim, é uma coisa que ela merece estar ali, entendeu? Não é conversinha, não é que do nada, pá, brotou lá a inteligência na cabeça dela e tudo mais. Então é uma soberba muito grande que a gente tem, e a gente tem essa coisa de
merecemos ter alguma coisa, sei que a gente não merece bosta nenhuma. Um exemplo disso é, sei lá, a gente ficar putinho porque alguém não deu pra gente, sei lá, feliz aniversário. A gente ficar bravo em relação a isso. Fala pra mim, qual que foi a sua contribuição para nascer em determinado dia? Sim. O que você fez de tão especial para merecer um parabéns? Tem que merecer o parabéns a sua mãe, seu pai, os médicos. Todo dia tal, você tem que ligar para os médicos, tem que ligar para sua mãe e falar, ó, parabéns por você ter tido a Bruna, por você ter tido a Evelyn. Entendeu? A gente não fez nada, velho. Aí alguém não dá parabéns pra gente, o que a gente faz? Olá, já ficar chateadinha, putinha. Mano, não tem... Não, assim, se a gente for parar pra pensar, a gente é muito idiota, né, às vezes. Então, assim, não tô falando que também, né, você não vai parar de dar parabéns pros outros, né? Assim, não vou dar parabéns pra você. O que você fez? Você merece o quê? Não, mas, tipo, é simplesmente... É pelo contrário, é você não exigir o parabéns de alguém, porque, né? E aceitar com generosidade quando alguém te deseja parabéns, né? Então, assim, é só a gente se colocar no lugar certo. Só a gente se colocar no lugar certo. Porque, assim, boa parte dos nossos problemas nascem do fato da gente enxergar o privilégio e repudiar a responsabilidade, né? Que é atrelada ao negócio. Então, as nossas dores geralmente são por isso, assim. A gente quer muito alguma coisa, mas a gente não quer a responsabilidade. E isso é uma coisa que é muito idiota a gente for parar a pensar. Eu tava escutando isso e eu tava falando, mano, nossa, eu sou muito idiota mesmo. Como é que eu quero uma coisa? É tipo, eu quero um suco de, sei lá, laranja com morango. Aí eu vou e peço um milkshake. Não faz sentido, entendeu? Ou senão eu quero um suco de laranja com morango, mas eu compro abacate. E ainda fico puta, fico bravinha. Entendeu? Só que não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que enxergar o privilégio. A gente enxerga o privilégio como direito, mas a gente não percebe as responsabilidades como um dever, entendeu? Tipo, mas eu gostaria tanto de ter tal corpo, de ter tal salário, de ter tal casa, não sei o quê. Mas como que tá seu olhar para isso, assim? Como você enxerga o privilégio de ter como direito, ou como, sei lá, um conjunto de ação, de responsabilidade e tudo mais? Só que como que você faz essas coisas se você não está realmente tendo atrelando como pode dizer? Atrelando as ações certas para chegar em tal lugar, entendeu? Como é que você quer chegar em Alphaville e pega um ônibus para ir para Viliara? Entendeu? Então não faz muito sentido, assim. Quem não assumir essas responsabilidades não tem o direito de querer tal privilégio, sabe? E aí tem aquela frase de, tipo, quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Só que a gente não vai ser cobrado por alguma coisa assim que a gente falhou em ter. Tipo, a gente tentou, por exemplo, tô tentando aqui nesse grupo, né? Fazer alguma coisa, ajudar vocês, me ajudar também e tudo mais. Se caso isso aqui falhar, parar todo mundo de participar e tudo mais, e acabar, eu não vou ser cobrada por isso, porque eu tentei, né? Eu tentei. Agora, a gente tem uma certa responsabilidade na nossa vida e a gente sabe quais são, mesmo que não seja, tipo, o ápice daquilo que a gente quer e tudo mais, a gente sabe quais são. E se a gente estiver deixando de lado isso, aí sim vai ser cobrado. Porque é uma negligência, né? Uma negligência da gente, isso. Então, uma pessoa que não assume sua responsabilidade do jeito que deveria, isso é uma imaturidade e uma injustiça com aquilo que foi nos dado, né? Então, por exemplo, seja um trabalho que apareceu para você fazer, seja na família, a sua responsabilidade, sei lá, você ganhou, você teve neném, você, sei lá, uma responsabilidade que você tem que é aquilo da sua vida mesmo, assim, que é na sua casa, aquilo que você tem que fazer. Se você negar isso, aí vai ser um problema. É uma imaturidade, assim, e uma injustiça do caramba, porque tem pessoas que dependem da gente, sabe?
tem situações que dependem da gente e a gente precisa mesmo assumir essa responsabilidade, assim. A gente tem que entender e focar muito nisso para botar dentro da nossa cabeça e repetir isso até isso fazer sentido, sabe? Pra entrar assim, no nosso coração, assim, tipo, ao ponto de fazer mesmo sem ter vontade, mesmo se tiver com preguiça, mesmo, enfim. Aquela coisa que eu tava falando até com você, né, Evelyn, sobre acordar cedo no frio do caramba. Lembra que eu perguntei assim, tipo, por que você vai trabalhar e blá blá blá? Então, atrelar isso também ao nosso dia a dia, sabe? As coisas mais simples, mais bestas, que realmente são a nossa responsabilidade, assim. A gente se sente cansado dessa vida, porque justamente, tipo, a gente pega o peso das coisas e dobra, assim. A gente tem uma responsabilidade e a gente faz o quê? Tipo, fica lutando contra ela, né? A gente fica gastando energia reclamando que a gente tem essa responsabilidade e também tentando fugir dela. Só que essa responsabilidade é nossa, não vai fugir. Assim, a gente não vai ficar... Tipo, a gente pode reclamar, a gente pode tentar fazer tudo o que for, mas só tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Ou pelo outro, né? E se a gente ficar fugindo, cada vez mais, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais frustrada, triste, porque não fez a responsabilidade não fugiu, a gente vai ficar cansada e não... Enfim, tipo, a gente tem uma relação tóxica com a preguiça, se eu for parar para pensar. A preguiça, ela tem uma conotação pra gente de uma forma... Sei lá, a gente coloca um mel pra falar da preguiça. Fala, eu tô com preguiça hoje. A gente fala até sorrindo, né? Só que, mano, a preguiça, ela paralisa a nossa vida de uma forma. A gente pega os nossos sonhos assim, a gente tem um sonho, tipo, tudo lá, colorido, arco-íris. A preguiça, de forma muito tóxica, que a gente dá essa liberdade para ela, né? Ela não é uma pessoa, ela não tem uma vontade. Pelo contrário, né? Ela não tem vontade. Mas assim, ela corrói a gente por dentro, sabe? Nossa, ela é filha da mãe, de verdade. A preguiça é uma coisa que a gente deveria mudar a forma como a gente fala dela. Toda vez que a gente pensar ou escutar alguém falando assim, tipo, ai, que preguiça. Não, eu tô com preguicinha hoje, não sei o quê. Fala, parou. Não fala assim. Nada diminutivo. A gente tem que olhar pra preguiça e sentir raiva. É tipo a gente admitir que a gente tem inveja. Se a gente olhar assim e falar, eu tô com inveja, é uma coisa assim, é um orgulho do caralho. A gente tem que olhar pra preguiça da mesma forma. Porque ela vem antes da própria inveja, se você for parar pra pensar. A gente tem preguiça de fazer as coisas, certo? Fazer aquilo que a gente precisa fazer. Aí a gente vê alguém que fez. Faz muito tempo que fez. Tipo, tá fazendo o tempo inteiro. Aí a gente olha aquilo, viu que a gente não consegue, porque a gente tem preguiça. Não é que a gente não consegue porque a gente não tem um braço. Que a gente não... Até quem não tem braço consegue fazer as coisas, a gente não. E aí a gente vê alguém que tem essa coisa, que chegou lá, onde a gente quer chegar, e a gente fica naquilo do privilégio, do início do negócio. A gente olha e fala assim, caramba, por que ela tá lá e eu não? Então, assim, através da preguiça, entra também a inveja, sabe? E a gente não consegue admitir a inveja, mas a gente adora admitir a preguiça. Tipo, ai, que dia preguiçoso, gostoso. Não, mano. A gente tem que parar com isso, sabe? A gente tem que parar com isso. Então, quando eu escutei isso, eu fiquei assim, caraca, faz muito sentido. Faz muito sentido, sabe? E a preguiça, na verdade, ela tem um nome que é o mais certo a dizer, né? Hoje em dia se usa preguiça, mas o certo é assídia. E aí eu fui procurar, como eu sempre gosto de fazer, a etimologia da palavra assídia. E tá até aqui. Peraí. É do grego. Como é que lê grego? Akédia? Sei lá, aquedia, algo assim. Espero que ninguém tenha caído. Vocês escutaram esse barulho? As crianças brincando aqui. Então, isso significa negligência. Deixa eu ver. Negligência, abatimento e depressão. Então, assim,
A preguiça vem dessa palavra, né? Tipo, não, talvez não tenha necessariamente ligação com essa palavra, mas usam da mesma, né, mesma conotação, mesma forma. Então, o certo é a gente falar assídia e não preguiça. Então, assim, você gostaria, se alguém te oferecesse um produto que tivesse como descrição negligência, abatimento e depressão, você compraria? E a gente usa isso de forma, eu tô com preguicinha, vou fazer hoje não. De forma melosa, assim, melifluada. A gente fala, tipo, com preguicinha. Então, como que a gente deixa esse tipo de coisa entrar na nossa vida, sabe? E ainda a gente fala com carinho, um certo mel na voz sobre esse tipo de coisa. E assim, o pior é que quem faz um monte de coisa... A gente já fez isso, tipo... Eu faço isso direto, tá? A gente fala, meu dia, eu fiz muita coisa hoje. Muita coisa hoje. E aí você deita no travesseiro, você fala, putz, não foi um dever cumprido. A gente deita no travesseiro com culpa, mesmo fazendo um monte de coisa. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece sempre. E isso também é preguiça, sabia? Que a galera traz como hoje em dia, como procrastinação, né? É a gente pegar a nossa responsabilidade principal que a gente tem, seja guardar a louça. Sei lá, coisa mais simples que tem. Só que a gente fala assim, vou guardar a louça, mas antes eu vou fazer tal coisa. Aí você começa a fazer. Mas antes, eu vou fazer outra coisa. Quando foi ver, você fez tanta coisa, mas não fez a sua obrigação. Sabe? E é uma forma de procrastinar ativamente, sabe? Ao invés de ser passivo, de você ficar deitado, mexendo no celular e tudo mais, é uma procrastinação ativa. A gente sai fazendo tudo, pinta a casa, constrói um prédio, mas não guarda a louça que tem que guardar. E aí chega no final do dia, o que a gente pensa? Fiz um monte de coisa, tô cansada pra caramba, mas não fiz o que eu tinha que fazer. E aí traz aquele sentimento ruim pra caramba da gente, assim, de tipo, uma frustração, uma tristeza, porque a gente sabe, não tô enganando, tipo, você vê eu fazendo um monte de coisa, eu posso enganar você, mas não dá, a gente sabe o que realmente é importante, sabe? Que a gente deveria fazer. E aí a gente traz a preguiça de várias formas na nossa vida. A gente traz a preguiça de forma gostosinha, a gente traz a preguiça de forma ativa, fazendo um monte de coisa. E no fundo, a gente só está caminhando mais longe do nosso objetivo, colocando mais pedra no caminho, sabe? Ao invés de assumir o negócio. Isso é uma imaturidade do caramba. Inclusive, eu separei duas coisas que eu li ontem. Deixa eu colocar aqui. Que tem a ver com preguiça. Tem a ver não, né? Tava falando sobre. Acho que eu até mandei para o Bubru, não sei isso. Mandei para algumas pessoas, não sei. Que é o Pedro Augusto, que eu gosto bastante dele. E ele tava falando da preguiça, da assídia, né? Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver qual que é o primeiro. Ele colocou um monte, mas eu separei só uns 3 aqui. Falou, ó. A assídia faz com que entendamos o trabalho para conquistar o bem desejado como uma injustiça. Um complô universal, uma agressão do Criador contra nós. Então, a gente vê o trabalho para conquistar alguma coisa que a gente quer, a gente escolheu aquilo, eu quero tal coisa. Aí tem os passos para chegar até lá. E a gente encara esses passos como uma injustiça do caramba pra gente. Como tipo, pai, por que eu tenho que fazer isso? Mas que saco, por que eu tenho que lavar a louça para a louça tá limpa? Entendeu? Não faz muito sentido. E então, movidos pelo amor próprio, movidos pela soberba de nos acharmos muitíssimos especiais, muitíssimo importantes, fugimos de qualquer sacrifício que ponha em risco o nosso conforto, nosso prazer, nosso bem-estar pessoal. Obviamente, aqui ele coloca a conotação tipo espiritual da religião mesmo em si, né? Obviamente, essa doença espiritual
como todas as outras, é uma manifestação da loucura interior de nossa natureza decaída. Uma loucura que nos faz inverter a ordem da realidade. Então, a gente faz assim, eu quero emagrecer, quero treinar, quero comer direito, quero, enfim, várias coisas. Mas para isso eu preciso, por exemplo, eu preciso acordar cedo para eu treinar, certo? Mas para acordar cedo eu preciso dormir cedo. Mas para dormir cedo eu tenho que parar de mexer o celular, tem que parar em determinado horário. Então tem várias coisas que a gente tem que ir cortando para poder chegar no mais simples, né? Que é lá o ir treinar. E aí a gente começa a criar várias desculpas para isso. A gente vê que tem bastante sacrifício que a gente tem que tomar, né? Só que a gente, no fundo, fica assim... mas pensando bem, assim, eu nem tô tão fora do peso, assim, nem tô tão assim. Pensando bem, eu nem tô tão doente. Ou, sei lá, a gente começa na parte da inveja lá de... não vou ficar viciada igual essa galera, não. Tipo, eu vou começar a ficar bitolada, aí eu fico que nem esses loucos aí da academia, não sei o que, arrumando um monte de desculpa para não chegar no objetivo que a gente mesmo decidiu fazer, né? Então, é a parte que ele fala. Por quê? Se eu desejo o objeto, eu tenho que desejar também os meios de alcançá-lo. Nós, contra toda a razoabilidade, desejamos o objeto, mas rejeitamos o meio de possuí-lo. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente quer chegar em algum lugar, sei lá, escola, trabalho, ou, sei lá, ir na casa de algum amigo, alguma coisa do tipo, a gente chega no ponto de ônibus. A gente gosta de andar em transporte público? Eu odeio. Mas, quando a gente quer chegar em tal lugar, quando a gente vê o ônibus chegando, mesmo que a gente odeie, a gente faz o quê? Que alívio, né? Graças a Deus chegou. Aí a gente entra para chegar no nosso destino. Só que no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente odeia o meio de chegar até onde a gente quer. Sabe? Então a gente começa a arrumar um monte de desculpa para não realizar aquilo que precisa. E a gente não chega onde a gente quer, a gente se frustra, a gente fica triste. E logo em seguida a gente vê alguém que realmente renegou tudo aquilo que precisava de fútil no dia a dia, conseguiu aquilo que queria, tá lá, e a gente ainda fica putinho porque a pessoa tem e a gente não. Ó, que loucura do caramba que a gente tem, sabe? Eu acho que a última frase que ele colocou nos stories lá foi: se você quer os fins, mas rejeita os meios, você rejeita tudo. E eu achei essa frase muito interessante, assim, porque é muito isso, sabe? A gente quer muito uma coisa, mas a gente não quer fazer por onde. E aí tem uma frase lá que até a Mari tinha me falado há um tempo atrás, e amiga minha, que ela tinha lido, era... Caramba, eu queria lembrar do jeitinho que ela falou, mas eu acho que eu não vou lembrar do jeitinho que ela falou. Mas aquilo que a gente mais quer tá naquilo que a gente não faz. É basicamente isso. Eu não lembro se foi exatamente assim que ela falou. Mas se a gente não faz as coisas que a gente tem que fazer, não vai chegar lá, entendeu? Não vai dar certo. É uma imaturidade, uma injustiça do caramba a gente querer alguma coisa que a gente não tá fazendo por onde, sabe? E do início, assim, de lembrar que temos que honrar os nossos privilégios, sabe? Aquilo que a gente tem como forma de tipo, ter essa responsabilidade é uma questão de justiça, né? Com aquilo que nos foi dado. Seja a nossa própria vida, né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Seja um filho, que é mais ainda, que é alguém que depende da gente. Seja uma família que a gente quer construir, um sonho que a gente quer realizar. Mas a gente precisa disso. A gente precisa disso. Pegar a responsabilidade mesmo. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, assim, de ser um adulto, de ser maduro e fazer aquilo que tem que ser feito, a vida fica menos difícil. Não vou falar mais fácil, não, porque, né? Mas fica menos difícil. A gente precisa assumir nossas responsabilidades, sabe? E assim, a gente já parou para pensar
eu tentei pensar nisso ontem, assim, quais são as responsabilidades, as minhas responsabilidades, sabe? Que a gente precisa fazer e a gente não faz. Assim, no dia a dia mesmo, todas... A coisa é tipo uma responsabilidade primordial. A galera não fala sobre, sei lá, o Big Bang, que foi o átomo primordial, aquilo que iniciou tudo e não sei o que, aquela história. Então, quais são as nossas responsabilidades primordiais? Que se a gente não fizer essa, todas as outras caem por terra, assim. Já parou para pensar nisso, Bru? Já. Você me Quais são colocou elas? essa semana. Quais são elas? Principalmente arrumar a cama. Se eu não conseguir arrumar a cama, vou conseguir arrumar o quê? Só que se você não arrumar a cama, o que vai mudar na sua vida? De forma direta mesmo, sem ser filosófica. Nada. Exato. Então não é uma primordial. Qual que é o primordial? Que é tipo, se você não fizer isso, todas as outras vai dar ruim. Aí você tá me botando pra pensar demais? É lógico, você acha que aqui é só ficar recebendo? Para mim, se eu não. O que eu tirei de lição essa semana, que eu até tinha comentado com você, que quando eu escrevo e me organizo de verdade, assim, o meu dia, ele dá certo, mas se eu não escrever e não me organizar, ele não dá. Então, eu acho que, na verdade, falta organização mesmo, eu escrever para eu ver, assim, de forma física, os meus deveres, sabe? Porque... Sim. Ou então eu tenho uma assistente que fale, ó, Evelyn, agora você vai fazer isso, e agora você vai fazer aquilo. Mano, organização é uma das primordiais, com certeza. É você decidir um dia, que de preferência é domingo, né? Sábado, domingo, que é o que precede a semana, que antecede tudo, para organizar aquilo que precisa ser feito. E assim como a organização, eu também coloco como, né, puxando sardinha para o meu lado, a parte da saúde. Porque assim, você pode assumir vários compromissos. Trabalhar, cuidar de filho, sei lá, várias coisas. Fica doente. Pra você ver. Sei lá, tem um derrame pra você ver. Qualquer doença aí que paralise você. Trava as costas. Há 2 meses atrás, 3, sei lá, travei minhas costas. Eu tô voltando a treinar essa semana. Fazia, sei lá, 2 meses que eu não treinava. Justamente por quê? Porque eu negligenciei a minha lombar. Treinava várias outras coisas, mas negligenciei minha lombar. Travei as costas. Fiote. Pra você ter noção, hoje foi uma sensação muito boa, porque assim, eu não tô sentindo mais dor, né? Mas eu tô sentindo sensível ainda. E aí, na hora que eu tava acordando, eu fui me espreguiçar e deu um tec na minha lombar, que era onde deu um alívio. Eu fiquei assim, caraca, tipo, eu acho que alguma coisa voltou pro lugar ali, sabe? Depois de sei lá quanto tempo. Então, a gente tem que colocar numa lista assim de realmente responsabilidades primordiais, que é a que dão base para poder fazer as outras. Então, a saúde, na verdade, na minha vida, né? Por aquilo que eu acredito que a parte espiritual vem primeiro. Então, parte de religião e tudo mais, isso a gente tem que colocar como primordial, porque sem isso não existe corpo, não existe moral, não existe várias outras coisas. Então, eu tenho que colocar como parte principal, assim, é a parte espiritual. Logo em seguida, saúde, sabe? E aí você tendo a parte espiritual regulada, não 100%, porque a gente sempre vai dar ruim em alguma coisa, mas é melhor, né? Então, a parte espiritual regulada, a parte de organização também do que a gente vai fazer e a parte de saúde, se a gente tiver essas 3 coisas, esses 3 pilares assim, mais ou menos organizado,
a gente já consegue fazer bastante coisa, sabe? Consegue ser bastante coisa. Então, a gente acaba brincando, assim, de viver, sabe? A gente é muito soberbo de achar que, sei lá, mesmo sem fazer o que deve ser feito, a gente tem, sei lá, a gente exige, a gente acha que tem direitos de ter determinado privilégio, mesmo, sei lá, correndo das nossas responsabilidades, sabe? Então, é muito, muito, muito importante mesmo que a gente dê devido valor às coisas, sabe? Parar de dar valor às coisas que não tem valor nenhum pra gente, como, por exemplo, a preguiça, que a gente encara isso como algo gostosinho. Geralmente, as coisas que são gostosinhas pra gente, assim, são as coisas que mais nos prejudicam. Por isso que eu tenho falado para vocês, assim, para poder fazer coisas que são... na verdade, acho que a primeira reunião foi sobre isso, foi sobre desconforto, sabe? Então, a gente precisa começar a gostar mais do desconforto. Porque ali está o verdadeiro valor. Ali está o caminho verdadeiro da onde a gente precisa ir, sabe? Tá o ônibus que vai levar a gente aonde a gente decidiu estar. E não, tipo, hoje em dia hoje eu quero comer tal coisa. Hoje eu mereço. Tipo, trabalhei pra caramba, hoje eu mereço uma pizza. Eu não sei o que lá, hoje eu mereço. Não merece nada, a gente não merece bosta nenhuma. Porque o que a gente tem mais feito é ficar mimando a nossa criancinha que tem dentro da gente, sabe? A gente acha que a gente merece um monte de coisa, só que a gente não faz nada. A gente não faz nada, fica reclamando, por exemplo, do mínimo, do trabalho, reclamando do nosso chefe, que é isso, que é aquilo, e não sei o que lá. Só que assim, a gente fica reclamando, mas qual livro que a gente leu ultimamente, qual curso que a gente fez para estar num lugar melhor, para estar sei lá, num cargo melhor? O que a gente tem feito para estar num lugar melhor, sabe? E se a gente realmente merecesse o tanto de coisa que a gente reclama, a gente não estaria onde a gente está. A gente estaria num lugar melhor. Que a gente reclama de, nossa, meu salário é uma bosta, meu não sei o que lá. Só que a gente está ali porque a gente merece estar ali. Se a gente estivesse merecendo mais, se a gente fosse, a gente receberia mais, a gente estaria num emprego melhor, a gente estaria num cargo melhor. Entendeu? Então a gente tem que começar a colocar o peso certo para as coisas certas, sabe? E parar de ficar dando atenção para as coisas que não são importantes e começar a ver o mundo de forma objetiva e não subjetiva, sabe? A gente tem a realidade como ela é, que é a mãe de todas as coisas, e a forma como a gente enxerga o mundo, que é a nossa narrativa, né? Que aí é subjetivo. Eu posso achar, sei lá, que esse óculos é muito bonito, a Bubu pode achar que o dela é mais bonito que o meu, é subjetivo, entendeu? Agora, de forma objetiva mesmo, a gente tem que olhar para a realidade, ver qual é que é e parar de encarar o mundo com as nossas emoções, sabe? As emoções são muito importantes, sim, são muito importantes. Mas a gente tem que colocar o nível certo, a proporção certa do negócio. Porque a gente começar a ver tudo como merecimento nosso, mereço comer tal coisa, mereço ficar um pouco mais na cama, mereço não ir para academia e tudo mais, não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. Então a gente sabe a importância das nossas responsabilidades, a gente sabe a importância de cuidar da nossa saúde e é primordial porque só a gente pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer pra gente isso, sabe? E pior, se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não... e assim, eu não tô falando nem em começar a treinar, nem fazer exercício físico, tá? Eu tô falando do básico mesmo, assim, do que vem antes. Se a gente não entender que isso é importante, é algo primordial, a gente vai aprender da pior forma possível. Que vai ser quando a fatura chegar, sabe? E quando a fatura chegar, a bosta que não é, tipo, se fosse só a gente pagando, fala, fazer o quê? Tive um ataque cardíaco, um derrame, alguma coisa do tipo. Tive um problema muito sério de saúde. Só eu me lasquei. Ok, porque mereci, né? Eu que escolhi isso. Mas não.
as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama, a gente vai depender delas. Aí vai ter que parar de trabalhar, vai ter que gastar dinheiro, o dinheiro dela. Para ela cuidar da gente. Olha a injustiça que a gente faz só pelo fato de a gente ter sido negligente, o mínimo. Então a gente tem que encarar a comida não como forma de prazer, apesar de ter, sim, tem a sua colocação ali. Mas encarar a comida como forma de injustiça mesmo com o próximo, sabe? Porque o acúmulo daquilo vai lascar nossa saúde. Então, assim, a gente tem que olhar para a comida e olhar aquilo e de forma como a gente, tipo, ama o próximo mesmo, assim, nosso, sei lá, namorado, marido, pai, mãe, filho, e encarar aquilo, olhar para aquilo e falar assim, isso aqui vai fazer mal não só para mim, mas para eles também, futuramente. Então, começar a ter autorresponsabilidade mesmo das nossas atitudes, das nossas escolhas, e mudar a conotação da preguiça, da procrastinação, da assídia, para algo bem ruim. E a gente se afastar disso, sabe? Porque se a gente continuar como a gente está, onde que a gente vai chegar? Se for para parar para pensar, quando a gente percebeu isso, assim, falando, meu, se eu não mudar isso, vai dar ruim. Faz quantos anos que a gente percebeu isso? Faz 3 dias. Mentira. Faz 4 Olha. dias. Ridícula. Desde segunda-feira da nossa conversa. Desde segunda-feira. Eu já percebi, ó, e por conta de procrastinação, de assídia, há muito tempo. Muito tempo. E ainda assim, devido valor a esse negócio que eu percebi. Sabe? Que eu deveria estudar mais. Por exemplo, esse projetinho aqui de conversando com vocês e tudo mais, já era para eu ter começado há muito tempo. Meu canal no YouTube já criei, mas nunca postei um vídeo. Faz muito tempo. Sabe? Então, assim, é algo que a gente precisa fazer realmente, é dar devida importância, devido valor ao que realmente é importante, ao negócio primordial, sabe? A gente reclama tanto que, sei lá, nossa casa tá suja, sei lá, em tal lugar tá desorganizado, não sei o quê, ou sei lá, a gente brigou com alguém e tá, sei lá, bravo e tudo mais. Só que assim, qual que é a nossa responsabilidade? Por que a gente merece ter um relacionamento que seja com nossos pais, com nossos amigos, com nossos marido, namorado, enfim? Qual que é o nosso privilégio de ter? Todo mundo quer ter uma relação saudável, né? Todo mundo quer ter algo, uma relação boa, assim, com todo mundo. Mas qual que é a nossa responsabilidade nisso? É tanto quanto o outro, entendeu? Se a gente não faz isso, esquece. Então, é assumir nossas responsabilidades, odiar mesmo a preguiça, a assídia, procrastinação, seja lá como a gente quer chamar, odiar isso mesmo, assim, de olhar e de sentir vergonha como a gente sentiria de falar que a gente está com inveja de alguém. Que, inclusive, é o que precede, né? Igual eu falei. A preguiça é o que precede a inveja. Então, olhar para isso com ódio mesmo e repugnar isso. Então, assim, o que eu quero que vocês façam é... Evelyn, anota aí, hein? E é para fazer. Peraí, tá mudo aí, tá mudo o negócio. Eu estou fazendo meu planejamento semanal hoje, porque amanhã eu não vou ter tempo. Então, eu tô fazendo ele hoje e eu vou te mandar, viu, sexta-feira, assim, ó, ok. De todos os dias, todas as tarefas. Mas sabe o que eu tô mudando aqui? Porque, tipo assim, às vezes eu falo assim, eu quero tomar 2 litros de água. Mas se eu não tenho o hábito de tomar nem 500 ml, eu tô colocando uma meta muito longa. Então, eu não vou conseguir atingir. Aí eu tô fazendo o quê? Ao invés de eu colocar que eu vou fazer 30 minutos de caminhada, eu coloquei que eu vou fazer 10. Então, eu vou começar com os pequenos para ver se eu vou. Porque se eu coloco uma meta muito grande, para quem não tem o hábito, eu não vou conseguir chegar. Então, Exato. Eu estou mudando aqui agora. E eu espero sexta-feira te mandar uma foto, viu? E olha assim. De que deu certo. E olha aqui. Tô nervosa comigo. Eu quero ódio. Eu quero ódio no coração de vocês. Eu quero ódio. E assim,
Não sei se você sabe, mas hoje eu lembrei, tá, de gravar. Então, tá gravando isso aqui e você falou que vai mandar sexta-feira com todos os oks. Vou te mandar sexta-feira. E as perguntas eu vou te mandar hoje, porque elas já estão prontas, né? É só eu te mandar. Poxa, Então, eu falei para você semana passada, Lê, tá pronta desde não sei que dia. E você, ai, por que você não mandou? Eu falei, porque eu tenho que digitalizar. Bosta. Olha, me respeitem, cara. Então, assim, ó, escrever quais são as prioridades primordiais que vocês têm negligenciado, que a gente tem negligenciado. Então, assim, escrever lá o negócio certinho. Todas as nossas responsabilidades primordiais. E é a tarefa principal, assim. É fazer uma agenda pessoal, que é justamente... Olha, você tá fazendo, hein, Evelyn? Para a semana que vem, tá? Uma agenda pessoal com todas as coisas que você quer cumprir. Pode ver, desde quando a gente começou isso aqui, olha lá, é isso aí, é isso aí. Toda vez que a gente, desde quando a gente começou aqui, eu não falei, eu quero que todo mundo beba 1,750 litros de água, não. Eu falei, quem não bebe, comece a beber um copo, quem bebe 2, comece a beber 3, e assim por diante, coisas pequenininhas. E, diga, Bru. Não, era só para perguntar. Você falou que era para definir as responsabilidades primordiais e criar uma agenda pessoal com assim os deveres e os compromissos que você estabelecer para aquela semana, é isso? Isso. E isso é para você adicionar aos outros deveres que eu tinha passado antes. Aos e aí outros... eu vou colocar no grupo. Presente. Aqui, ó, dormir 8 horas, beber água e só. Não. E fazer o exame de consciência e a meditação, é isso. Isso, mas eu não falei dormir 8 horas. Eu falei. Então, isso aí é a Evelyn. Eu falei estabelecer um horário de dormir e um horário de acordar. Então, estabelecer o horário de dormir e acordar. Beber mais água do que você bebe. E acrescentando por semana, sabe? Um copo por semana, um copo a cada 3 dias. Isso aí é vocês. Assim, são vocês que vão decidir. O exame de consciência, né, Evelyn? Toda noite. Para fazer... E a meditação. Só que a meditação... Deixa eu ver minhas anotações aqui. Ai, eu fui uma decepção essa semana, sério. Que ódio de mim mesmo. Meditar a importância da sua vida e da importância da sua vida para os outros. É isso. Para poder entender realmente que quando a gente negligencia os nossos deveres primordiais, né? Quais são as pessoas... É verdade, vou acrescentar isso também. Quais são as pessoas que serão atingidas se caso a gente continuar negligenciando essas Mas você acrescentou isso. Eu anotei isso, pelo menos. Ah, é? Foi da semana passada. Ah, então é ótimo. Ótimo. Então, já coloca aí também. Quando você negligencia as suas prioridades primordiais, as suas responsabilidades primordiais, quais são as pessoas que serão atingidas também, além de você e tudo mais. E aí, botar isso aí e enviar para mim por e-mail o negócio. Isso também? Ah, o outro negócio. Não, o outro lá. Enviar para mim por e-mail as perguntas lá do Bruno. Não sei se você estava no grupo já, mas eu vou mandar. São umas perguntas que eu fiz na primeira reunião, que é para a galera responder e mandar para mim por e-mail, um e-mail do próprio grupo. Aí eu vou colocar tudo lá e vou fazer um resuminho, mando no grupo, e aí vocês me enviam até amanhã? Hoje? Pode ser. Olha só, cara, você viu? Eu escrevi aqui, ó, mandaram hoje, porque tá pronto, né? Então, tipo... Mas também não é nada difícil de responder, né? Você vai ver umas respostas lá super bobas. Você vai falar, nossa, tudo isso pra isso. Demorou 3 semanas pra me mandar isso de resposta. Quando me pergunta assim, qual é a importância da sua vida? Não sei o que na vida da outra pessoa. Eu fico assim, ó. É porque você tá desinstalado da realidade, tá? Porque se Deus deu a vida pra ti, não pra outra pessoa, pra outro espermatozoide, alguma coisa teve, alguma coisa especial, você vai ter que, entendeu? Deus vai te cobrar. Você só tá fugindo da sua responsabilidade, assim como nós, tudo aqui. Então começa a saber a sua responsabilidade. É justamente por isso que eu falei para meditar.
Porque se a gente não tem a importância, a gente não sabe a importância da nossa vida, a importância do nosso ser, do nosso estar aqui, a gente não vai cuidar da nossa saúde, a gente não vai fazer o que deve. Porque se não tem importância, por que a gente tem que ligar para isso? Entendeu? Então, assim, por isso que eu comecei esse projeto aqui. Por isso que se chama Confronto. E só tem Então, 2 T's, porque não tem um outro, né? Porque não na, tinha um outro nome. na Hã? semana passada, eu falei assim, né? Ai, coloca um despertador para poder fazer o exame de consciência e a meditação. Pergunta se eu fiz isso. Eu não fiz. Eu mesmo dou a dica que eu não faço. Vou colocar agora. O importante é reconhecer e mudar, entendeu? O importante é reconhecer e mudar. Por isso que eu comecei esse grupo aqui. O nome chama Confronto. É confronto tanto da gente, tipo de batalha mesmo, da gente contra a gente mesmo, quanto o confronto da gente se confrontar, assim, de olhar para a gente mesmo na frente do espelho e fazer o que deve ser feito, sabe? De assumir nossos erros e tudo mais. Porque se a gente não souber a importância da nossa responsabilidade, do nosso estar aqui, a importância da nossa vida, a importância de servir ao outro e do que quando a gente não cumpre as nossas responsabilidades, o que pode também atingir o outro. Se a gente não souber isso, a gente não vai fazer as coisas, não vai fazer sentido. Não adianta eu falar para vocês, gente, essa semana a gente vai fazer 15 agachamentos por dia. Para quê? Por que você tem que entrar na academia? Por que você tem que comer direito? Para ter um corpo legal? Ah, pra bosta. É só para isso? Não. Não. Porque é justiça, tipo, é uma questão de justiça, a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, uma que é a injustiça com Deus, porque Ele que nos deu. Outra é que praticamente vai atingir o próximo, vai atingir uma outra pessoa, porque vai ter que parar a vida dela para cuidar da gente por negligência. Sabe? Nossa, por negligência. E ainda por tudo, assim, depois de tudo que a gente cuidou da nossa saúde, não sei o que, Deus é tão bom que a gente ainda fica bem fisicamente. Dá o bônus de ser a estética, assim, a gente ter uma estética boa, se sentir bem, entendeu? Então, assim, no fundo, a galera pegou a parte de estética, de fitness, e colocou primeiro. Só que não é assim que tem que ser. A gente tem que ser uma outra pessoa antes para poder chegar lá, entendeu? E saber usar ainda, porque se a gente chegar lá, beleza, tem um corpo legal, o mais perfeito de tudo, assim. Beyoncé olha e chora. A gente, chegando lá, o que a gente vai fazer com esse corpo se a gente não tem a moral antes? Se a gente não souber a importância disso? Vai usar isso de forma negligente também. Vai usar isso como forma de, sei lá, causar inveja pro outro, de, sei lá, destruir uma família pegando o marido de não sei quem, entendeu? Tudo questão fútil. Então, se a gente não lidar com essa parte primeiro, a gente transformar o nosso e saber a importância de tudo, a gente não vai saber usar, sabe? A gente não vai dar o devido valor e nem se tiver vai saber usar. Fechou? Sabe o que eu descobri aqui agora? O quê? Que no meu celular tem um negócio de programar o sono. Ah, que bom, né? Eu vou programar agora, colocando essa função para trabalhar. Olha só. Que delícia. Já faz tudo isso aí, é isso. Quanto mais a gente usar esse tipo de ferramenta para ajudar a gente, melhor, cara. Melhor coisa que a gente tem que fazer. De verdade. Sim. Fechados? Fechado. Agora eu vou ver como é que para onde que vai essa gravação que tá aqui. Eu vou tentar. Você entrou pelo e-mail, seu e-mail? É. Então acho que ela vai pro e-mail. Pro e-mail? Tá. Eu vou ver como é que faz. Depois eu vou tentar. Aí depois eu vou subir pro YouTube. Vou colocar fechadinho. E aí eu mando o link no grupo. Só para quem tá no grupo acessar e poder assistir. Fechado? Fechado, Lê. É nóis, essa semana galera. vai dar certo, viu? Ai, não. Vai, lógico que vai. Eu confio em vocês. Fala, não, essa cara aí de putz. De odiar não, vai dar o negócio. Certo. Não, é porque é no ódio, né? Mas é no ódio. Não tem como falar ira, que é no amor. É na cólera que tem que ir o negócio. É isso mesmo. É isso mas mesmo. vai dar certo. Tá cortando. Cortou. Agora 6h30, mas levanta, entendeu? Colocar lá.
colocar lá, tipo, 15 minutos mais cedo para acordar. Eu quero imprimir uma foto de São José Maria Escrivá para colar em cima da minha cama, assim, escrito Servian, para eu olhar e falar. Não posso reclamar. Padre Pio, fi. Bichinho embaçado, você olha, dá até medo. Assim. Mas tem que fazer. A gente tem que pegar os nossos. As pessoas que a gente tem que ter como referência, sabe? Pegar uma galera assim, e principalmente, uma dica que eu também vi, achei muito legal. A gente pegar como referência alguém que a gente olhar e falar, eu quero chegar ali e tal, mas de preferência alguém que morreu já. Porque a gente, quando tá vivo, a gente tem toda a capacidade do mundo de fazer coisa certa como fazer coisa errada. A gente fica assim, a vida inteira sendo assim. Então, a gente só vai realmente saber se uma pessoa foi boa na vida quando termina a vida dela. Se ela tiver mais um dia, ela tem mais um dia para fazer bosta. Ela tem mais uma oportunidade para fazer bosta, ou não. Então, escolha pessoas que você sabe da vida dela, você estudou, você viu tanto que ela fez, você viu tanto que ela foi virtuosa, bababá, morreu e fez tudo isso. Entendeu? Então, escolha pessoas que morreram, que são virtuosos, que têm valores bons e fala assim, eu quero imitar essa pessoa. Tem a frase lá do fake it until you make it, que é finge até você ser, tipo isso. Entendeu? Perguntaram para Rihanna um dia, achei sensacional. Perguntaram assim, você sempre tem essa autoestima, aquela coisa, não sei o que lá. Mas e no dia que você não tá assim, com essa autoestima? Ou você sempre tá assim? Não é possível. Ela fala, eu finjo. Aí ela falou, eu finjo. É isso, entendeu? Então a gente tem que olhar uma pessoa, procura aí os seus heróis, busque imitar essa pessoa. Pode ser Jesus Cristo também, né? Porque, né? Também se a gente for ver certinho. Mas, enfim, escolha aí alguém, sei lá, quem que for. Mas bota foto em algum lugar, igual a Bruno falou, e imite os passos dessa pessoa e use como forma de inspiração e não como forma de inveja pelo fato da nossa preguiça, aquela coisa toda que eu falei. Fechou? Fechou. É nós, então, cara. Tamo junto. Até semana que vem. Fechou? Até, beijinho. Beijo. Tchau, tchau. Bye. Como é que para aqui, cara? Achei.